Irmãos, eu queria pensar com você nessa noite. Falamos que o rei está voltando. Queria pensar sobre a volta de Jesus. E é interessante, quem é da minha idade, né? Quando a gente era criança, nós que nascemos, eu nasci no lar cristão, o grito da igreja era esse, né? Cristo está voltando. A gente ouvia isso nos sermões. Como ladrão da noite, Jesus está voltando. E a gente escutava também: Jesus vai voltar quando menos se esperar. Você vai ver tudo isso no piscar de olhos, ao soar da trombeta. Fique preparado então o tempo todo. Jesus está voltando. E nós escutávamos isso nos nossos sermões. E é interessante, por toda a minha infância, por toda a adolescência, esse era o grito de todo domingo à noite: Jesus está voltando. E todo evangelista, todo pregador, quem é da minha época lembra disso, ele vinha pregar na igreja, ele tinha uma mensagem comovente sobre o breve retorno de Jesus. E é interessante como esses gritos desses pregadores perderam em nossa memória. Nós não escutamos mais sermões sobre a volta de Jesus. E esse grito: Jesus está voltando, o rei está voltando, raramente se ouve na igreja. Nós não ouvimos isso mais. Com certeza, se eu perguntasse para você, quando você escutou a última mensagem que Jesus está voltando em uma igreja? Quanto tempo não se escuta isso? E é interessante também que é muito triste, pois são poucos os fiéis, são poucos que desejam apressar a volta de Jesus. São poucos. E é interessante também, quando nós olhamos para isso, a Bíblia, a palavra de Deus, ela previne quanto a essa mentalidade que está pairando na vida da igreja. Parece que a igreja não quer que Jesus volte. Parece que nós, o povo de Deus, não estamos desejando a volta do Senhor. Peterson, por favor, projeta em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. E ainda, nós escutamos zombarias do mundo quando nós pregamos sobre a volta de Jesus. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 até o versículo 4. E nos diz assim a palavra de Deus. Preste bastante atenção aqui nesse texto. Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade. Se estão zombando da verdade, olha o que eles vão seguir. Eles seguirão os seus próprios desejos, dizendo: o que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. E é interessante que muitos temem a volta de Cristo. O fato de pensar em suas vidas chegando ao fim e de terem de enfrentar o dia do juízo está causando medo nas pessoas. E é interessante também que nós escutamos pessoas que não acreditam na volta de Jesus. E Pedro coloca de uma maneira muito clara no versículo 3, eles estão vivendo segundo as suas próprias paixões. E eu fico pensando no que Pedro está dizendo. Se você se prende a um pecado favorito, se você está vivendo na vida de um pecado que você tem, que você não se libertou, você nunca vai querer ouvir a mensagem sobre a volta de Jesus, porque esse pecado ainda está dentro do seu coração, e este pecado pode levar você para o inferno. E como você vai querer ouvir a mensagem que Jesus está voltando? E a ideia de Jesus julgar você, julgar o seu, isso causa um tremendo medo no seu coração.
E o texto é bem claro. Então é preciso zombar da ideia que eu vou ter me comparecer diante de Deus em meio a esse tanto de coisas que eu fiz, e eu vou ter que prestar contas a Deus de tudo o que eu fiz. E é interessante que a mensagem de Pedro, para nós, ela é muito clara. Eis o que está por trás de tudo isso. E olha o que está por trás de tudo isso. E olha se nós não estamos vivendo esse contexto também. Pessoas vivendo segundo as suas paixões, segundo os seus desejos, até mesmo dentro do contexto da igreja. E olha o que Pedro nos alerta. O que essas pessoas estão fazendo? Primeira coisa, o ódio pela Bíblia. Não estão mais lendo a palavra de Deus. Outra coisa que essas pessoas estão fazendo, estão desprezando a casa do Senhor. E essa pandemia mostrou muito isso. Tem muita gente que desprezou a casa do Senhor. E outra coisa também, o que essas pessoas estão fazendo? Estão tendo um descaso pelo Evangelho. E esse é o motivo que está por trás de toda essa corrupção. Olha como a petulância do pecado tem entrado dentro da igreja, e olha como a igreja também hoje se tornou impotente diante desses zombadores da obra do Senhor. E é interessante que Pedro profetizou há muito tempo atrás, e esses zombadores estão presentes no nosso contexto hoje. Essas pessoas talvez estão nos mais altos postos dentro da igreja. Em congresso a gente pode ver isso. Quantas pessoas não se pregam mais isso? Só a mensagem de autoajuda dentro da igreja. Só até mesmo dentro das nossas faculdades teológicas tem se pregado sobre isso. Eu tive um pastor que ele foi meu professor de grego. Ele não acreditava em possessão demoníaca, né? Aí eu disse para ele: olha, capeta, sabe para quem aparece? Olha o que está sendo ensinado dentro de uma faculdade teológica. E por causa dessa licenciosidade desenfreadas, as pessoas hoje estão sendo atacadas por uma grande cegueira. E esses zombadores, esses escarnecedores, até mesmo dentro do contexto da igreja ou fora da igreja, estão dizendo: tudo continua da mesma maneira. O sol vai nascer amanhã, as estações virão, vai vir outono, vai vir primavera, está tudo do mesmo jeito. Tudo aquilo que nos foi dito no passado não vai acontecer. Então, não deixe que nada nos atrapalhe. Curta a vida, desfrute das coisas da vida, faça tudo o que deixa você feliz. E isso nós temos escutado até mesmo em sermões dentro da igreja. E outro fator interessante também, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o Espírito Santo sabe exatamente. Irmãos, prestem atenção nisso aqui. O Espírito Santo de Deus, ele sabe exatamente porque Jesus ainda não voltou. E quando nós pensamos nisso, por quê? Porque o nosso Senhor, ele é longânimo. Ele tem uma paciência com o pecador. E o desejo de Deus, o desejo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que ninguém se pereça. Em sua misericórdia, o Espírito Santo está agindo para que muitos se arrependam e voltem para o Senhor. E é por essa específica obra que o Espírito Santo não irá afrouxar a sua tarefa. Ele veio para nos convencer do pecado. E a gente precisa entender isso. Ele vem para nos convencer do pecado e revelar a verdade que é Jesus Cristo. E quando nós conhecemos essa verdade que é Jesus, ela traz libertação para a nossa vida. E é interessante também, quando nós olhamos no contexto que nós estamos vivendo hoje, as Escrituras dizem também que o Espírito Santo também vai ser derramado sobre toda a terra. E nós vemos isso no Pentecostes.
E agora, no final dos tempos, o Espírito Santo está dando um grito final, um grito da meia-noite: Jesus está voltando. E nós temos que clamar isso. Talvez você possa até perguntar: de que tipo de volta, pastor, que você está falando que Jesus está voltando? Talvez você possa pensar, como a teologia gosta, né? Talvez um arrebatamento secreto. Talvez, pastor, você está falando de um pré-milenismo, né? Ou pós-tribulacionista. E isso não tem nada a ver com o que eu gostaria de deixar para você bem claro. Você está esperando a volta de Jesus. Você está preparado para a volta do Senhor. E é interessante também, como a teologia prega por aí, né? Jesus vai voltar depois de 7 anos de tribulação. Outros ensinam que Cristo voltará ao final extremo de todas as coisas. Tem estudiosos, né, em cada desses campos. Porém, há algo que todo cristão pode concordar. E o próprio Jesus, ele diz que ninguém sabe a hora da sua vinda, nem mesmo os anjos. E para a pessoa verdadeiramente comprometida com Jesus, nós que temos um relacionamento com Jesus Cristo, a hora da volta de Jesus, isso não é uma dificuldade para nós, porque nós temos a certeza que nós vamos morar com o Senhor. E você tem essa certeza? Ou você ainda fica questionando quando Jesus vai voltar? Isso para nós que temos o Senhor não é uma preocupação. Quando eu era pequeno eu morria de medo, né, da volta de Jesus. Meu Deus, a coisa vai ser feia. Pô, gente pedindo para morrer e não morre. A lua, aquela coisa toda, quando os pregadores pregavam, a gente ficava com medo daquilo. E hoje, como é que está a sua vida com relação a tudo isso? E é interessante que em Mateus capítulo 24, versículo 44 a 51, e quando nós pensamos nisso, irmãos, como o diabo está cochichando uma mentira cruel nos ouvidos de tantas multidões, principalmente no povo de Deus, Cristo não tem previsão para voltar. Quantas vezes nós escutamos isso? Vai voltar quando? Desde quando eu era pequeno na igreja eu ouvia isso. E muitos já se acomodaram com isso. Mas nós, mais uma vez, nós que temos Jesus, nós que temos um relacionamento com o Senhor, nós que somos fiéis ao Senhor, a volta de Jesus para nós não é tão importante assim, porque nós já sabemos que nós já estamos com o Senhor. E Paulo deixa bem claro que nós somos embaixadores de Cristo, 2 Coríntios 5:20. E olha o que Mateus, capítulo 24, versículo 44 nos diz. Mateus 24, versículo 44 até o 51. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. O servo fiel é sensato, é aquele a quem seu senhor encarrega de gerir outros servos da casa e alimentá-los. Se o senhor voltar e constatar que o servo fez um bom trabalho, haverá recompensa. E eu lhes digo a verdade, ele colocará todos os seus bens sob os cuidados desse servo. Mas o que acontecerá, porém, se o servo mau e pensar, meu senhor não voltará tão cedo, e começar a espancar outros servos, a comer, a beber e a se embriagar? O senhor desse servo voltará em dia que não se espera, em uma hora que não conhece. Cortará o servo ao meio, lhe dará o mesmo destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. É interessante que Jesus está falando de servos aqui. E na minha visão tão pequena, né? Jesus está falando ao seu povo, para a sua igreja. Um servo é chamado de fiel e outro servo é chamado de servo mau. Mas o que isso tem a ver? O servo mau aos olhos do Senhor. E é interessante que no versículo 48, o que acontecerá
Porém, se o servo mau começar a pensar, Jesus não vai voltar. E como tem gente, esse servo mau, dentro da casa do Senhor, dizendo, eu não acredito mais na volta de Jesus. E esse servo tem a seguinte visão, olha que coisa interessante. E ele pensa, ele vendeu o coração, com certeza. Se ele pensa assim, se ele não crê na volta de Jesus, ele vendeu o seu coração a uma mentira do diabo. Cristo não tem previsão de volta. Note o que ele diz, o Senhor não vai voltar, não tem previsão de volta. Em outras palavras, Jesus não vai vir de repente, não voltará na minha geração. E quantos de nós já escutamos isso também? Esse servo é claramente um tipo de crente, talvez um ministro da igreja, talvez um membro da igreja, talvez um dizimista da igreja. Ele recebeu a ordem de vigiar, de ficar preparado, porque a hora de Jesus é bem rápida. Porém, o tal homem acalma a consciência, aceitando a mentira de Satanás. Jesus não vai voltar. Por isso que eu faço tudo isso que eu estou fazendo hoje, porque eu não creio que vai voltar assim de repente. Eu tenho fidelidade dentro da casa do Senhor. Olha o que eu estou fazendo, sendo contaminado pelas coisas do mundo, porque eu não acredito mais na volta de Jesus. E Jesus nos mostra de uma maneira bem clara, se um servo está convencido de que o Senhor não tem previsão de volta, então esse servo não tem uma vida reta diante do Senhor. Você entende isso? Aí nós podemos já definir algo interessante. Quem não tem uma vida reta diante do Senhor, não está esperando Jesus. Se eu negligencio a palavra de Deus, se eu não creio no Evangelho, e se eu abandono a igreja, eu não creio na volta de Jesus. Eu sou um servo mau. E é interessante também que ele não vê a necessidade. Esse servo mau, irmãos, presta atenção nisso aqui. Isso nós estamos vivendo hoje. Esse servo mau, ele não vê a necessidade de preservar a unidade no seu lar, de preservar a unidade no contexto que ele vive e de preservar também a unidade da igreja. E é por isso que ele foi embora. Não vem mais. É um servo mau. Ele pode até ferir o próximo, acusar o próximo, guardar rancor, destruir até a reputação do próximo, falando do próximo. É um servo mau. E Pedro diz, esse tal servo, ele é movido pelas suas paixões, ele vive de acordo com seus desejos, ele vive em dois mundos, ele vive se entregando uma vida no mal e ao mesmo tempo, ele está acreditando que ele está indo para o céu. Que lamentável isso que nós estamos vivendo hoje. E como essa pandemia veio mostrar para nós todo esse tipo de gente. E é interessante que nós não vamos terminar essa mensagem hoje por causa do nosso tempo. E olha o que Paulo pregava sobre isso. E eu queria pensar sobre isso com os irmãos, sobre a volta de Jesus, como ela está bem próxima. E nós estamos vivendo esse momento. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e 2. E olha o que Paulo deixa bem claro para nós. Olha o que Paulo escreveu. 2 Tessalonicenses 2, versículo 1 e 2. Agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso encontro com Ele. Não se deixem abalar, nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acreditem neles, mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual. Nós já vimos tanto, eu fui no céu. Olha que coisa interessante isso aqui. A ter recebido uma visão espiritual, uma revelação, ou uma carta supostamente enviada por nós. E os escarnecedores referem, é interessante isso, como os zombadores dizem, veja a igreja primitiva, agitou os crentes com a mensagem de que Jesus estava prestes a chegar, e Paulo lhe disse, não se preocupem com isso, não deixem que isso incomode
vocês. Mas olha o que Paulo diz no versículo de número 3. Número 3. 2 Tessalonicenses 2, versículo de número 3. Olha o que Paulo esclarece para nós aqui. E olha como nós estamos vivendo esse momento. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Não se deixe enganar pelos que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz a destruição. Paulo está dizendo para nós, não se preocupem. Tem que acontecer duas coisas. Rebelião. É interessante, né? Quando nós pensamos nessa rebelião, seria mais ou menos, não sei como é que está na sua tradução, é que o amor de muitos está esfriando. Se nós analisarmos bem, onde estão aqueles que estavam conosco ontem? Hoje, ontem, anteontem? Quantos esfriaram o seu amor? E Paulo deixa isso bem claro, olha, para acontecer isso, o amor, a volta de Jesus está bem clara, é bem dentro da igreja, o amor de muitos vai acabar, está acabando. E outra coisa também, e o filho da destruição, o anticristo, tem que aparecer. E é interessante que Paulo nos mostra tudo isso. Primeiro, o Senhor não virá enquanto essa frieza não ocorrer. Nós estamos vivendo isso hoje. Quantos estão desanimados com a obra do Senhor? Quantos estão vivendo esse contexto hoje? Esse meu amigo que a gente está orando por ele, lá nos Estados Unidos, o pastor Alisson, americano gosta muito de fazer dados, né? Pesquisa e tudo mais. E ele também trabalha nessa pesquisa cristã. E olha o que lá nos Estados Unidos, eles já estão falando, que 45% dos membros da igreja não irão voltar depois da pandemia, porque não mais acreditam no Evangelho. E é interessante para a gente terminar isso aqui, nós vamos terminar essa mensagem domingo, por causa do nosso tempo. E Judas faz um alerta muito interessante para nós, que nós temos que tirar essa pessoa do fogo do inferno. Mas cuidado para você não ficar lá também. Cuidado para você não ser contaminado pelas paixões que esse povo está vivendo, essa frieza espiritual também, porque isso vai te pegar. Se você não tem um relacionamento com Deus, essa paixão, esse desejo pelo mundo vai te contaminar também, e o seu amor vai esfriar, e a primeira coisa que você vai fazer é ter desprezo pela palavra de Deus, desprezo pelo Evangelho, e vai abandonar a igreja. E Jesus deixa isso bem claro, para acontecer, fiquem atentos, o amor de muitos tem que esfriar, vai acontecer uma rebelião. Nós estamos vivendo isso hoje, nós estamos passando por isso hoje. No início dessa pandemia, eu acreditava muito no avivamento da igreja. Acreditava que nós teríamos filas e mais filas aqui dentro para entrar na igreja. Teve gente que gostou. Teve gente, olha, é minha oportunidade de ir embora. Vamos ser sinceros. Isso é a volta de Jesus. Uma das coisas que está acontecendo aqui sobre a volta de Jesus, a frieza. O amor acabou. Mais uma vez, Judas deixa bem claro, nossa preocupação é tirar essas pessoas que estão indo para o inferno, mas cuidado para você não ser contaminado também pelas seduções desse mundo, pelas paixões desse mundo. Irmãos, como nós temos que viver esse cristianismo autêntico, e o nosso desejo tem que ser esse. Nós temos que estar preparados para a volta do Senhor. E olha o que nós estamos vivendo hoje. Pensem bem, 45% das pessoas, dos membros da igreja, não vão voltar. Já falam, nós não vamos voltar. Não vamos voltar, nós não queremos mais aquilo. Nós não acreditamos mais naquilo. E eu fico pensando, quantas mensagens nós escutamos, né? De tantos pastores. E quantos pastores já estão abandonando tudo isso. Isso não é para desanimarmos. Pelo contrário, Jesus está voltando. Eu quero encontrar com o Senhor.
Eu quero estar com o Senhor. Se a igreja está fria, mas eu não estou. Eu não estou. Eu creio na igreja, eu creio na palavra de Deus e eu creio no evangelho que me transformou. Se nós não vivermos assim, se nós até a volta do Senhor, se nós não vivermos assim, nós não estamos preparados para o nosso encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vive assim? Você tem esse desejo? Jesus, volta logo, volta logo, volta logo. É interessante quando as pessoas dizem, né? Quando a gente pensa no céu, dá até vontade de ir embora logo. Meu Deus, que coisa boa. Todo mundo fala, eu quero ver Paulo, eu quero ver aquilo. Eu não quero ver nada disso, eu quero ver meu pai e minha mãe lá. Oh, meu Deus, que bom, vocês estão aqui, né? Depois eu quero ver Jesus, da maneira como, eu quero ver Deus como Ele é. Que coisa tremenda isso. Que coisa, quando a gente pensa nisso, essa frieza toda, meu Deus, que bom. Jesus está voltando, e eu tenho que estar preparado para o meu encontro com o Senhor. Eu não quero ser levado pelas paixões, pela sedução desse mundo, pelo desânimo de muitos que estão vivendo assim hoje no contexto da igreja. E a palavra de Deus é muito clara, né? Que o amor de muitos está esfriando. Quando eu penso nisso como pastor da igreja, lógico que a gente fica triste, mas eu penso, Jesus está voltando, que coisa boa. Nós vamos subir, eu vou subir. Tem um hino do nosso cantor cristão, né, que é tão bonito. Quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar tocar. E eu fico pensando, aquela lista na mão de um anjo, na minha cabeça pequena, tá, irmãos? A gente vai chegando numa idade, o Denivaldo já me explicou que a gente tem isso mesmo, que a gente tem umas imaginações engraçadas, né? Isso é mentira. Eu fico imaginando aquela lista enorme na mão do anjo, falando, Isaías Pereira Andrade, eu estou aqui, Senhor. Sobe. Você consegue imaginar isso? Seu nome sendo escutado, para você estar com o Senhor. Dá para imaginar que alegria, esse nosso encontro com Jesus. Aí nós podemos cantar com toda alegria, com toda vibração, o Rei está voltando. Eu vou estar com o Senhor, eu vou viver com o Senhor. Jesus está voltando para me buscar. E eu vou estar com o Senhor, então nada me abala, pois eu vou estar com o Senhor, nem pandemia, nem nada, porque isso eu sei que iria se cumprir. Eu estou vendo a fidelidade de Deus nisso tudo. Irmãos, precisamos tomar uma postura. É hora da igreja parar e refletir. Eu estou preparado para esse encontro com o Senhor. Se Jesus me chamasse hoje, para onde você iria? Com esse tipo de cristianismo que você vive, com as paixões do mundo que tem seduzido você, e talvez você com as suas paixões tem contaminado também a muitos, porque você não crê na volta de Jesus. Que Deus, irmãos, possa ter muita misericórdia de nós. Nós vamos terminar essa mensagem domingo que vem, porque o nosso tempo está muito avançado. Mas eu quero provar para os irmãos onde entra o anticristo na nossa vida. Tudo pela palavra de Deus. Essa rebeldia, essa frieza já chegou. Está faltando só o anticristo aparecer. Certo, pastor Carlos? Só está faltando isso. Se você não entendeu isso, aceite Jesus. Aceite Jesus. Reveja o seu conceito. Você tem realmente certeza da sua salvação? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que você está indo para o céu? Você está caminhando para o lado da glória? Você realmente é o embaixador de Jesus Cristo aqui nesse mundo? Ou você ainda está sendo seduzido pelas paixões desse mundo, acreditando, olha, não vai ser agora não, posso fazer muita coisa ainda. Jesus não vai voltar agora. Pare de zombar do evangelho, irmãos. Temos que tomar uma postura séria na nossa vida. Jesus está voltando sim. A frieza na igreja, o amor de muitos se acabando, a alegria de não estar na casa do Senhor já é um grande sinal
de que Jesus está voltando. E essa pandemia nos mostrou tudo isso. Nos mostrou tudo isso. Isso não é para nós temermos, pelo contrário, Jesus está voltando. Olha o que está acontecendo lá na minha igreja. Olha o que está acontecendo. Olha a frieza de muitos. Irmãos, nós temos um culto quarta-feira aqui. Vem 2 pessoas, não tem aglomeração. Quinta-feira não tem aglomeração. Domingo de manhã não tem aglomeração. Hoje à noite, que a gente tem um número maior. Por que você não vem? É a frieza que está no seu coração. É a frieza que está no seu coração. Você perdeu o seu primeiro amor. E as únicas palavras, para a gente terminar, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Muita misericórdia de nós. Que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar na sua vida. Convencer você do seu pecado. E do caminho que você está indo. Que está te levando para o inferno. E que Deus assim nos abençoe. Amém?